Toda empresa deve ter um conjunto de normas mínimas para o bom funcionamento e relacionamento que todos nelas trabalham. No caso da nossa empresa, estabelecemos 14 principais normas que devemos seguir. Primeira norma: horário. Conforme tratado e combinado, todo colaborador deve exercer corretamente os horários estabelecidos pela empresa, na sua entrada, horário de almoço e saída. O ideal é que esteja um pouco antes da hora combinada com a empresa ou com as pessoas. Quanto mais alta é a graduação, importância ou cargo das pessoas que irão nos receber, mais elas notarão o seu preparo, disciplina e respeito ao próximo ou à empresa. Se você chegar atrasado a algum encontro, demonstre que seu tempo é muito mais importante que da pessoa ou da empresa que o aguarda. Em reuniões com o cliente, quanto mais cedo chegar, tem a possibilidade de conversar com as pessoas que nelas trabalham, saber mais a sua história, os problemas que enfrentam e suas reais necessidades. Com isso, entrará na reunião com uma enorme vantagem, já sabendo seus reais pontos. Sabe daquele carro que está bem devagar na nossa frente, com o braço para fora? Costumamos dizer que é um folgado ou está morrendo. E na verdade ele é um cara joia. Significa que deve estar em tempo com seus compromissos. E não nós, que não programamos, queremos forçar a ir mais rápido que a velocidade do trânsito, ou até mesmo querer abrir os semáforos que acabam de fechar. Mas como eu faço então? Uma dica simples e fácil: fazer o cálculo reverso. O horário que pretende estar no local de destino até chegar no horário em que precisa acordar. Se for entrar às 8 horas ou ter um encontro nesse horário, comece por calcular chegada prevista 7h50. Locomoção: do local onde você esteja até o local de destino, leve por volta de 20 minutos. Então você tem que estar saindo 7h30. Tomar café: se seu café leva em torno de 15 minutos, menos 7h30, então 7h15 tem que começar o seu café. Se preparar, colocar o uniforme, fazer a barba, a maquiagem, leva em torno de 15 minutos, então tem que estar começando isso 7 horas. Tomar banho: 20 minutos, menos 20 minutos, 6h40. Então, acordar, você vai acordar por volta de 6h30. Isso porque tem bastante pessoas que levantam mais cedo ainda para estudar, fazer atividade física ou outros. Agora que você já sabe como fazer, bom trabalho! Norma número 2, saudação. Conforme o significado do dicionário, ação ou efeito de saudar, cumprimento demonstrado através de gesto ou palavra, manifestação de cortesia, demonstração de cuidado ou respeito. Ao encontrar e visualizar com uma pessoa, devemos saudá-la com simpatia e entusiasmo. É o momento de conexão com as pessoas. É o primeiro passo para transmitir de como você é. Se você é reservada, tímida, enérgica, simpática e até discreto. A pessoa que recebe, se for desenvolvida, consegue captar, avaliar por meio do seu gesto, entonação da sua voz, a maneira e aperto das suas mãos. Devemos saudar com o intuito de boas intenções, desejo de bom dia, boa tarde, boa noite. A pessoa que esteja recebendo sentirá essas boas vibrações. Sempre saudar pelos nossos princípios e não por condições de outras pessoas. Por exemplo, cumprimento determinada pessoa todos os dias, mas ela nunca responde. Não é isso que impedirá de eu continuar a cumprimentá-la. É uma condição que parte de mim. Faz sentido? É muito importante também saudar na saída, comunicando que já está indo embora ou saindo, para que todos saibam que está ausente na empresa. Esse gesto o torna uma pessoa educada e disciplinada. E em se tratar de saudação, uma das mais bonitas é da árabe: Salam Aleiki. Meu coração, minhas palavras e meus pensamentos te acompanhem. Agora que tem ciência, torna uma pessoa diferenciada. Saúde todas as pessoas que encontrar. Terceira norma: uniformes e crachás. Todo funcionário deve estar corretamente uniformizado. Os uniformes devem estar limpos e passados. Conforme a maneira que vestimos, transmitimos aos clientes o nosso valor percebido. Não temos a segunda chance de causar a primeira boa impressão. Uma vez rotulado, leva tempo para mudarmos o conceito formado. Quanto mais caprichamos e vestimos como profissional, a primeira pessoa a se levar mais a sério será a gente mesmo. Devemos portar o crachá com o nosso nome. Os clientes que se importam e gostam da gente fazem questão de chamarmos pelo nosso nome. O mercado faz mais negócio com as pessoas que se vestem bem.
ou passar um filme onde comprovem isso, através de um teste com um andante de rua pedindo dinheiro para tomar café, ele vestido bem e ele vestido no estado que se encontra. Veja o resultado. And I hope you guys learned something from it, because I definitely did. Enjoy it. Special thanks for Sandy. Thank you. Alright, let's get in. How's it going, guys? It's good, it's good. Good to see you. How do you look? Fresh. Let's do it. Excuse me, but I need 50 cents for a bus ticket. I'm just a little bit short. I get my 50 cents, I get to go. Kind of in a big hurry. Well, thank you so much. Thank you, sir. Well, thank you. $2. Thank you so much. Well, thank you. Thank you so much. I'm about $1 short from a Subway sandwich. It's embarrassing you have to ask. Well, thank you so much. $5. I asked for 25 cents for a cup of coffee, and he said, it's too hot today for a cup of coffee. You reached in and you pulled out a 5. Quarter short for a cup of coffee. Could you help me? Well, that's okay. That's okay. You know what? I actually have a quarter, come to think of it. I'm good. I'm good. I'm good. Thank you. Are you homeless? That's really hard when that you're going to give him a quarter. Let me help you out really quick. Ooh, second that. Thank you. No problem. I'm short by about 50 cents for a cup of coffee. I really need a cup of coffee. Yeah, my name's Sandy. I need about 50 cents for a bus ticket. And then I need about 50 cents for a bus ticket. I'm just $1 short from a Subway sandwich. I got. No, I didn't even say anything. Okay. Quarta norma: solucionar a necessidade do cliente. Sempre que depararmos com um caso, devemos ouvir, entender o ponto de vista do cliente e solucionar o mais rápido possível. O tempo que identificamos e fechamos o problema é um medidor de como está o nosso preparo, capacidade, interesse e comprometimento. Se fizermos no menor tempo possível, mais nos tornamos valorizados. Exemplo: se seu meio de locomoção principal, a sua moto ou seu carro, der problema, o quanto tempo você consegue e aceita ficar sem ele? Assim como quanto tempo devolvemos essa locomoção ao cliente. Quanto mais problemas de clientes tivermos para resolver, mais a empresa ganhará dinheiro e fidelidade. O mercado aponta que quando prestamos um serviço ou fizemos uma venda de um produto, tudo correu de forma bem, a fidelização desse cliente será de 50%. E se esse cliente teve problema, foi resolvido da melhor forma possível, a fidelização é de 80%. O ponto ideal é sempre atendermos da maneira que o cliente precise ou queira, e não do jeito que queremos. É muita diferença. Seja diferenciado. Todo dia temos a chance de demonstrarmos a nossa capacidade e de encantá-lo. Quinta norma: manter a união. Quer rápido, vá sozinho. Quer mais longe, vá em grupo. Para a empresa ir bem, o grupo deve estar em harmonia. É extremamente importante estarmos entrosados e com boa comunicação. 60% das causas de uma empresa de não ir para frente é devido à falta de comunicação. Passamos a maior parte do nosso tempo com nossos colegas de trabalho. Toda ocorrência devemos falar imediatamente, direto com as pessoas. Normalmente, as coisas começam pequeno
inofensível, por falta de clareza ou até de incompreensão. Ela vai crescendo, crescendo, até virar um problemão e rixa pessoal. Exemplo de uma fala direta. Por favor, se puder guardar este equipamento no lugar e manter limpo, saberei sempre onde vai estar quando precisar, tudo bem? A pessoa que recebe esse pedido deverá aceitar da melhor maneira possível. É uma lógica e não um desacato ou uma desavença. Quer manter a união? Não passe adiante toda a inverdade ou relato pessoal de outro colega de trabalho. Isso toma uma dimensão contrária. E essa história poderia ser sua. Toda empresa sempre tem pequenas atividades que vai além da contratada. Por exemplo, limpar a mesa, trocar o lixo, repor papéis, lavar a louça e outro mais. O ideal é fazer as coisas com prazer e sentir bem por estar fazendo aquilo, sem pensar no que outras pessoas pensem ou achem. Isso traz um sentimento de contribuição, melhoria da empresa e realização. Aqueles que mais servem, mais se tornam valorosos. Sexta norma: meios de comunicação. Utilizar a internet, telefone celular, e-mail, Skype, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube a favor de nossas necessidades. Se algum cliente procurar saber um pouco mais de você, o quanto de matéria ele vai encontrar nas opções apresentadas. E se encontrar, são positivas? Duas maneiras para se ter mais concentração ou produção. Primeira, desligar o Wi-Fi. Segunda, se não puder desligar, fazer esta pergunta: isso que estou fazendo ou vendo vai me aproximar ou afastar das minhas metas? Se contribui, continue. Se desvia, afaste. Sétima norma: zelar pelo patrimônio da empresa. Zelar pelo patrimônio da empresa em equipamentos eletrônicos, veículos, ferramentas, etc. A melhor maneira de zelar é tratar tudo como se fosse seu. Já pensou se eu tivesse que ficar gastando dinheiro com as mesmas coisas? Avisar o responsável assim que perceber alguma falta, irregularidade, reposição ou manutenção. Ao fazer essa prática, estará criando ou fortalecendo uma boa conduta em você. Oitava norma: evitar desperdícios. É de boa prática cortar desperdícios como luzes acesas, ar-condicionado ligado com janelas e portas abertas, utilização de materiais em excesso ou qualquer outro meio que gere desperdício. Quanto mais próspera deixarmos a empresa, mais ela poderá melhorar a estrutura, capacitar seu pessoal com cursos e retorno de ganhos financeiros para o seu pessoal. Sempre tentar fazer mais com menos. Todos que portam e seguem esse pensamento são as pessoas que tornam mais valorosas dentro da empresa. Isso é demonstrado e percebido já no dia a dia, nas pequenas atividades de cada um. Aquele que poupar pequenas coisas, também poupará as grandes. Nona norma: sigilo profissional. Sigilo profissional trata da manutenção de segredo para informação valiosa, cujo domínio de divulgação deva ser fechado, ou seja, restrito a um cliente, a uma organização ou a um grupo, sobre uma vez que ela é confiada à manipulação da informação. O sigilo profissional vai até o limite da transgressão de uma lei, ou seja, o profissional deve guardar todas as informações a que tiver acesso ou a vir tomar conhecimento, em razão de sua atividade profissional, mas aquelas que não são criminosas sob pena de ser enquadrado em algum crime contra a sociedade. Ser sigiloso em assuntos internos da empresa, tais como ocorrências, estratégias, dados, processos, sistema de trabalho, salários, faturamento, assim como outros pontos, como também dados de clientes, arquivo, fotos, planilhas, extratos, etc. Décima norma: evitar formação de grupo. A formação de grupo deve ser somente para discussões sobre assuntos profissionais e em lugar adequado. O cliente, quando entra no estabelecimento e se depara com um grupo, o primeiro pensamento que vem é: nossa, como o pessoal que conversa, independente de ele saber o assunto. E se o assunto for pessoal, estará prejudicando várias pessoas de sua concentração e trabalho. Em período ocioso, prestar ajuda a colegas de trabalho, praticar limpeza do setor ou realizar pesquisas para autodesenvolvimento. 11ª norma: aperfeiçoamento contínuo. O aperfeiçoamento contínuo é muito importante para o crescimento
e desenvolvimento de nossas habilidades e conhecimentos profissionais e pessoais. Quando buscamos nos aperfeiçoar, conseguimos atingir nossos objetivos de 10 a 20 vezes mais rápidos. Se pararmos de tempo em tempo para afiar o machado, conseguiremos cortar muito mais árvore do que ir batendo com ele cego somente na base da força. Por exemplo, vamos citar 2 jogadores de futebol que pretendem ser craque e habilidoso, o José e o Richard. O jogador José pratica somente no tempo do jogo, que é de 2 tempos de 90 minutos. Diz que já sabe de tudo e vai se aprimorando durante as partidas. O jogador Richard tem o ponto de vista que o tempo do jogo já é uma condição que todos já fazem. Por isso ele treina todos os dias e busca sempre informações que os melhores jogadores e técnicos fazem e recomendam. Qual dos dois será um verdadeiro craque e campeão? Aplicado isso em nossa atividade, como estamos? Será que também estamos buscando bons resultados somente na hora do jogo? Lembrando que o tempo do nosso jogo é das 8 às 6, como todo mundo. Mas então como faço? Ler e conhecer 5 livros mais importantes da nossa área, cursos, treinamentos, vídeos no YouTube. E isso tem que ser feito constantemente e sempre. Como academia, somente uma vez será difícil de ter um corpo definido. Mais um exemplo. De quanto em quanto tempo você atualiza o seu celular, como plugins, aplicativo e até o sistema operacional? E quanto a você, o que tem negado de receber atualizações e conhecimento? Lembre-se que programas de versão antiga hoje não funcionam mais. Qual é a sua versão? Trate melhor você, ainda está em tempo. De pouco a pouquinho, te levará longe e será de muito sucesso. 12ª norma. Batimento do ponto. Todos os funcionários deverão bater o ponto e fazer o seu registro, para melhor controle sobre a jornada de vida, nem mais e nem menos. O ideal é aproveitar o máximo possível dentro do horário comercial. Se formos concentrar em horas extras, instalamos os colchões e nem iremos embora da empresa. Só que não teremos mais vida social, certo? 13ª norma. Preenchimento de planilhas. Preencher toda a planilha que for solicitada. As planilhas servem para ver de como estão as nossas realizações e resultados atingidos. O importante não é a velocidade, e sim se estamos indo na direção e ritmo certo. 14ª norma. Habilidades pessoais e comportamentais. Se você dominar esses 31 pontos, você será uma pessoa de destaque e terá um nível bem alto. Primeiro, concentração. Mantenha-se ligado no trabalho que está fazendo e só desvia a atenção por motivos justificados. Mantenha-se nas prioridades, não costuma dispersar-se. Segundo, autocondução. Tem iniciativa e automotivação. É proativo. Antecipa-se aos problemas e solicitações. Toma ações e providências. Executa os trabalhos e busca soluções e imprime velocidades às ações. Não precisa ser mandado. Terceiro, comprometimento. Busque conhecer as necessidades da empresa e do setor. Trate os recursos disponibilizados para o trabalho e o patrimônio em geral da empresa com zelo total, utilizando-os de maneira responsável e sem desperdício. Quarto, espírito de equipe. Trabalhe de forma conjunta e integrada, buscando seus resultados sem prejuízo para os demais colegas. Percebe seu trabalho como parte do todo. Coopera com todos, buscando sempre o sucesso do time e não apenas o bom desempenho individual. Rema junto e na mesma direção. Quinto, relacionamento. Tem sincero apreço e respeito por todas as pessoas com quem trabalha, interna e externa. Procura sempre entender o ponto de vista dos outros. Relaciona-se amistosa e educadamente com todos à sua volta. Evita atritos e administra bem os conflitos. Sexto, organização. Trabalha com planejamento e ordem, prevê, providencia e dispõe os recursos de modo a facilitar o trabalho. Consegue evitar as falhas decorrentes da falta de previsão e de controle. Sétimo, ordem. Mantém o local de trabalho arrumado e todos os pertences e objetos no devido lugar. Oitavo, assiduidade. Demonstra sempre empenho em evitar faltas, atrasos e saídas antecipadas, mesmo em situações em que possa ser reais motivos para ausentar-se do trabalho.
Nono, pontualidade. Observa com rigor os horários assumidos dentro e fora da empresa. 10º, flexibilidade. Dispõe-se a realizar todos os tipos de trabalho para os quais é solicitado. Não se recusa nem colocar obstáculos para executar trabalhos diferentes dos habituais e aproveita essas oportunidades para desenvolver-se. 11ª, atitude. Reage positivamente aos fatos do trabalho e rebate negativismo. Influencia positivamente o ambiente do trabalho. Reage com boa vontade e otimismo às solicitações e objeções. Reage de maneira racional e com controle emocional às ocorrências não desejadas do trabalho. É acessível às críticas formuladas com a intenção construtiva. 12ª, melhoria contínua. Adere ao sistema da qualidade e a todas as ferramentas, apoia a investigação e a solução das não conformidades ocorridas no processo produtivo. Está sempre empenhado em inovar, aplica e sugere melhorias para o desenvolvimento, mesmo na ausência do responsável pelo setor. 13º, disciplina pessoal. Evita brincadeiras em serviços. Evita parar o trabalho antes da hora. Mantém-se no local de trabalho. Ataca, executa as determinações, mesmo na ausência do responsável do setor. 14º, disciplina técnica. Segue com rigor os métodos e processos de trabalho estabelecidos. Confere e controla a qualidade de tudo que realiza e só passa adiante trabalhos que tenham suficiente previsão de qualidade. 15º, desenvolvimento. Atende e participa de todos os treinamentos para os quais é convocado. Demonstra empenho em envolver e aperfeiçoar suas competências. 16º, solução de problemas. Consegue analisar racionalmente os problemas, identificar as causas e buscar soluções. Atem-se à natureza dos problemas sem dispersar-se na busca de culpados. Porte-se como fazendo parte da solução e não como fazendo parte do problema. 17º, registros. Faz corretamente as anotações e registro requerido pelo posto de trabalho. 18º, condições operacionais. Confere e solicita, sempre que necessário, a substituição de ferramental desgastado, danificado ou que necessite de reparo ou substituição. Mantém os instrumentos de trabalho em perfeitas condições de uso. 19º, segurança. Tem consciência preventiva. Usa sempre e adequadamente e incentiva os colegas a usarem o EPI necessário. Evita atos inseguros. 20º, gestão. Trabalha com planejamento e ordem. Prevê, providencia e dispõe os recursos de modo a facilitar o trabalho. Consegue evitar as falhas decorrentes da falta de previsão e de controle. Zela pela organização e preservação de seus papéis e materiais de trabalho. 21º, evolução contínua. Está sempre empenhado em inovar. Demonstra aperfeiçoar suas competências. Aplica e sugere melhorias para o desenvolvimento contínuo dos processos de trabalho. 22º, autodesenvolvimento. Tem interesse em aprender, manter-se atualizado e informado com o contexto social e profissional. Cultiva o hábito de leitura diversificada, geradora de cultura geral e visão global dos negócios e das questões humanas. 23º, sobriedade. Demonstra sempre alto senso de responsabilidade e grande maturidade no trato das questões humanas. 24º, sigilo profissional. Zela com rigor pela discrição e reserva no trato de informações a quem tem acesso no exercício de suas funções, tanto nos assuntos dos clientes, da própria empresa e de pessoas envolvidas. 25º, cuidado pessoal. Zela sempre pela própria saúde, cultivando hábitos saudáveis na alimentação, na ingestão de bebidas, na prática de esportes, no aproveitamento inteligente dos momentos de repouso. Evita a exposição desnecessária a risco de acidentes. 26º, regularidade. É confiável para assumir trabalhos com prazo definido, pois conclui seus trabalhos sempre dentro do prazo previsto. Eventuais atrasos só ocorrem por motivos sobre os quais não tenha controle, e nesses casos notifica os interessados em tempo hábil. 27º, disciplina pessoal. Observa com rigor as prioridades estabelecidas, mantém-se aplicado ao trabalho até a sua conclusão final, mantém-se ligado no trabalho que está realizando e evita dispersar-se. 28º, confiabilidade técnica.
Segue com rigor os métodos e processos de trabalho estabelecidos. Confere e controla a qualidade de tudo que realiza e só passa para diante trabalhos que tenham suficiente precisão nos dados e números. 29º. Comando. Escolhe, avalia, ensina e desenvolve com acerto as pessoas da equipe. Consegue manter-se um quadro estável e motivado. Consegue distribuir tarefas, acompanhar, orientar e facilitar de modo a obter alta produtividade. 30º. Comunicação. Consegue fazer-se entender eficazmente para todas as pessoas com quem se relaciona, em todos os níveis, especialmente com os colaboradores da própria equipe.